Olá, seja bem-vindo, tá valendo a companhia, viu? Tá valendo a simpatia, muito obrigado. Eu vou te contar agora uma história. Sabe, aquelas histórias de um mundo que a gente não quer tomar conhecimento e muitas vezes trata de um jeito jocoso, não acreditando ou dizendo da boca para fora que não acredita. Sim, toda sexta-feira trago histórias que abordam temas paranormais, misteriosos, sobrenaturais, fenômenos inexplicáveis, mitos, lendas, crenças e, bom, muito mais coisas que existem entre o céu e a terra. Sim, porque existem. Eu lhe convido a me seguir nessa viagem. Deixe seu gostei, inscreva-se, compartilhe e comente. Nosso projeto agradece qualquer tipo de afago. Nos ajude a circular mais pelo YouTube. Eu vou continuar contando as histórias nas estradas desse Brasil. Histórias que vivi na época que trabalhava na Polícia Rodoviária Federal. Sou aposentado de lá faz bastante tempo. Vem comigo em mais uma. Essa história se passa lá no Rio Grande do Sul. Contam que em 1940, dizem que nas proximidades da localidade de Agaza, Santo Antônio da Patrulha, Osório, por ali, o que vale é que aconteceu às margens da Lagoa dos Barros. A famosa Lagoa dos Barros. Uma lagoa de águas turvas, agitadas pelo vento e carregada de antigas histórias sobrenaturais. São muitas. Basicamente, aconteceu o seguinte. Existia uma jovem chamada Maria Luísa. Na época, 17 anos, muito bonita. Foi encontrada morta nas águas da Lagoa dos Barros, vestida de noiva. O que despertou surpresa das pessoas da época é que o corpo permanecia, digamos, intacto, mesmo estando submerso há mais de 2 dias. O suspeito principal do crime foi seu namorado, que, motivado por ciúmes, a teria assassinado e jogado seu corpo na lagoa com tijolos amarrados para que ela afundasse e permanecesse lá embaixo, para que a natureza fizesse o seu serviço. Óbvio que naquela época não havia a BR-290, a Freeway, mas na beira da Mata Atlântica, próximo ao morro, existe uma rodovia estadual, a RS-30. A Freeway só foi inaugurada em setembro de 73 e é a partir daí que a noiva deixa de ser algo restrito aos ribeirinhos e toma um impulso. A sua história vai ser espraiada. Ela começa a ser vista por muitos motoristas que passam pela rodovia Freeway. Os relatos sobre os avistamentos de uma mulher vestida de branco, andando pela beira da estrada, dançando sobre as águas da Lagoa dos Barros, em meio a uma noite de lua cheia, ou pedindo carona aos motoristas e que misteriosamente desaparece no meio da viagem, afloraram de forma contundente. Casualmente, nessa mesma época, vários relatos de pessoas assim, de branco ou não, mulheres que eram avistadas à beira das rodovias, surgiram no mundo todo. É só entrar na internet que você verá várias e várias histórias assim. Não estou duvidando do caso, simplesmente porque eu não posso. Estou só pontuando os outros casos. Bom, passou a ser comum que os motoristas atribuam a causa de muitos dos acidentes à aparição da misteriosa mulher de branco. Mito ou verdade? Bom,
O que se sabe é que a população local sempre levou a lenda muito a sério e procuraram respeitar o espaço da noiva. No que me toca, já ouvi colegas das antigas dizerem que ela existe. E outra que é um pai de santo que mora ali na Gasa, que vai fazer despachos na Lagoa dos Barros. Agora, eu posso dizer que já vi, algumas vezes inclusive, e isso é sério, bem sério. A primeira vez que a vi foi numa madrugada, lá pelas 5 horas da manhã, mas ainda à noite, lá no Rio Grande do Sul. No inverno amanhece, melhor dizendo, mais tarde. Era lá pelo inverno de 1988, se não me engano. Eu estava em um ônibus da empresa Pluma que fazia o trajeto entre Curitiba e Porto Alegre. Aqui eu explico. Eu morava em Osório e trabalhava no DNR, Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, isso em Porto Alegre. DNR é hoje o DENIT. Na época eu chegava lá pelas 4 da madrugada no trevo da BR-101 em Osório e esperava um ônibus interestadual que parasse no trevo para conseguir um lugar. Se possuísse um lugar vago, eu entrava como servidor do DNR. Naquele dia, consegui lugar no Pluma Leito, Curitiba, Porto Alegre. Fiz muitas viagens com eles. Já conhecia o motorista. Eles eram 2, na realidade, nessa linha e nesse horário. Um dia era o Nascimento, lembro bem dele, alto, grande, gente boa, e sempre com uma piada pronta na ponta da língua. O outro era um senhor para mais de 60 anos. Infelizmente não lembro mais o nome. Um daqueles caras já aposentados e que continuam trabalhando. Nesse dia ele estava particularmente com uma cara de cansado. E resolvi fazer o que na época eu não tinha noção do perigo que era. Eu fiquei na cabine do motorista, de pé, sem cinto, sem nada, conversando com ele. Já estávamos nas margens da Lagoa dos Barros, quando o motorista começou uma conversa estranha. Ele disse: "Você sabe que aqui tem uma noiva que morreu. O namorado matou-a. Ela aparece aqui." Eu comentei que lá no DNR eu trabalhava com um dos engenheiros envolvidos na construção da rodovia, um paraibano, e ele me contou que ela costumava aparecer. Bom, disse que achava que era a lorota do engenheiro, que só queria brincar comigo. Aí o motorista da Pluma me olhou e disse: "É verdade." No mesmo momento, ele desacelera o ônibus e me aponta: "Olhe lá à frente. É ela." Eu fiquei chocado. A criatura atravessou a rodovia e era de uma beleza plástica indescritível. Flutuava luminosa sobre o asfalto, indo em direção à lagoa. O velho motorista fez um comentário: "A gente tem que ter o cuidado de não dar carona para ela." No outro dia entrei no ônibus com o Nascimento, mesma linha, mesma empresa, a Pluma, de Curitiba a Porto Alegre. E contei para ele o fato. Ele me olhou e disse que no trevo de Osório ele parava mais que o normal. Batia os pneus, tomava um café, ia no banheiro e fazia um tempo a mais. Tudo para não passar pela noiva. Ele dizia que não entendia, então era melhor não vê-la.
Comentou que no início ele foi aconselhado a atrasar um pouco a viagem e recuperar o tempo depois, lá na freeway, só para não encontrá-la. Ele afirmou que achou que o outro motorista estava brincando com ele, mas não era brincadeira. Disse que a viu uma só vez. Afirmou que foi o bastante e resolveu aderir ao conselho do motorista antigo. Entrei na PRF em 1994. Eu trabalhava mais ativamente na BR-101 e, eventualmente, fazia a freeway. Fui encontrá-la a primeira vez na PRF, nestas eventualidades, trabalhando num feriadão. Na época, a PRF estabelecia pontos distribuídos pela freeway, onde os policiais ficavam observando o grande fluxo no canteiro central ao lado de uma viatura. Já ia umas 2h pouco da madrugada e eu estava num P. Era como chamávamos os locais de estacionamento no canteiro central. Lembrando, alguns devem lembrar, se são do Rio Grande do Sul, mais velhos, era um policial e uma viatura no canteiro central. Nas imediações da Lagoa dos Barros era o ponto que eu estava. Eu estava de costas para o morro, de frente para a lagoa. E prestando atenção nas passagens dos veículos rumo ao litoral. Com um cronômetro, contava os veículos que passavam. Executava isso a cada 10 minutos e informava. Naquele momento, estava posicionado ao lado de uma viatura e já feliz, pois em breve iria para casa. No meio de uma contagem, noto que alguns veículos que passavam começaram a buzinar. Na hora, pensei, deve ser um acidente aqui perto. Giro a cabeça em direção ao fluxo, de onde vinha o fluxo, do lado de Porto Alegre, e a noite ficou mais iluminada. Apavorei na hora. Ali, a 1,5 m de mim, estava aquela criatura iluminada, linda, exuberante, brilhante. Ela ainda me olhou, mas não se interessou por mim. E alheia a tudo, começou a atravessar a rodovia em direção à Lagoa dos Barros. Eu, parado, só olhava, vidrado. Comecei a ouvir freadas bruscas. Um carro saiu em direção ao canteiro central, passou bem pertinho da frente da viatura. E mesmo com 2 rodas na grama, conseguiu voltar à pista de rolamento. Pessoas gritavam dentro de carros. E ela, nem aí. Só atravessou e acabou sumindo em direção à lagoa. Foi um aperto, sinceramente. A segunda e terceira vez foram aleatórias. Uma foi quando estava, sozinho. Na época não havia concessionária e transportava um acidentado para o hospital de Osório. Ele estava na maca rígida, estabilizado, com CAD, colar e o que tinha de direito. Não viu nada. E a outra, quando voltava de um atendimento de acidente, era lá pelas 3 da madrugada, eu dirigia e meu colega cochilava ao lado. Quando desacelerei e adotei a postura do experiente motorista da Plum, fiquei observando ela desfilar sua luminosidade rumo à lagoa. Meu colega abre os olhos e pergunta o que estava acontecendo. Eu só expliquei que havia diminuído para ver a noiva passar. Ele resmungou que não era hora de fazer piada e voltou a descansar os olhos. Há uma outra vez. Essa
Essa eu não participei de forma direta, mas sim trabalhei no que aconteceu após a noiva pegar uma carona. Estava trabalhando no posto de Osório, na BR-101, quando a equipe foi acionada para auxiliar um grande acidente na Freeway. Uma bagunça só. Ocorreu uma colisão entre caminhões de gado. Eram 2 carretas de gado e uma carreta de melancia. Eles vinham de Alegrete, uma cidade da fronteira do Rio Grande do Sul, próximo ao Uruguai. Os animais ficaram soltos na rodovia e a nossa função era regularizar a situação. Ora, pense só! Gado solto, estressado, melancias rolando pelo asfalto, verão, trânsito começando a fluir para a praia num fim de semana. Obviamente, gente dentro dos veículos. E o pior, aquele pessoal sem noção. Sim, existem muitos mesmo. Gente sem noção, querendo pegar melancias na beira do asfalto, davam de cara com animais, corriam para dentro e seus veículos eram literalmente chifrados. Perfeita receita de caos. E isso onde foi? Na beira da Lagoa dos Barros. Soube que um dos caminhoneiros envolvidos no acidente entrou em choque porque uma mulher de branco apareceu no banco do passageiro. Muitos dos colegas, não levaram a sério. Eu entendia o caminhoneiro. Espero que tenha gostado da minha história de hoje, das minhas histórias com a noiva. Sei que outros podem ter outras histórias e outros podem nem acreditar. Mas se você vivenciou alguma história e acha que pode divulgar, conte pra gente. Nosso e-mail está ali embaixo na descrição. Ajude-nos, dê o like, comente algo, inscreva-se e compartilhe com seus amigos, seus familiares. Vai que algum encontrou a noiva na Freeway numa madrugada. Lembrando que nada está onde está por acaso, apenas para fazer bonito. Tudo é simbólico. Acredite na pregnância do pensamento. Tudo faz parte da própria natureza. Pouco importa aquilo que se diz realmente dizer. Sabe, o essencial está na fecundidade e na capacidade de suscitar pensamentos novos, belos e verdadeiros sobre os fatos. Assim seja. Valeu pela simpatia de chegar até o final. Muito obrigado por tudo. Tudo de bom e de bem. Até semana que vem. Tchau.